Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a numeração contínua automática, né? Então, dentro do Corel, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, por exemplo, número 1, número 2, 3, 4, né? Então, toda essa numeração automática para que você não precise fazer um por um. E também, gente, pra vocês conseguirem fazer o corte, né? Então, por exemplo, se for alguma numeração para fazer rifa, para fazer nota promissória, para fazer, sabe aquelas numerações? Então, para também fazer o corte, para ficar mais fácil de fazer o corte. Então, é a minha dica de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me dá um like que eu sempre trago dicas aqui pra vocês. E é isso, gente. Agora vamos montar? Eu já deixei uma arte montada, gente, porque isso aqui foi personalizado para minha cliente, né? Então, ela foi me passando todos os dados, tudo que ela queria dentro da promissória, e aí eu montei. Mas isso aqui pode ser talão de rifa, pode ser aqueles talões de orçamento, pode ser qualquer arte que você queira colocar com numeração, tá? A minha base aqui é para mostrar para vocês como fazer essa parte de numeração automática. Então, aqui, como tem o lado que a cliente, né, vai colocar os dados aqui, ó, dos itens que a pessoa vai pegar. Então, por exemplo, brinco, colar, o código e o valor. Aqui os dados da cliente e aqui é o canhoto, né? Então, os valores e as parcelas e tudo mais. Aqui, gente, eu coloquei numeração nos dois lados aqui, ó, tá? Então, se você quiser colocar num lado só, mas geralmente são dos dois lados, né? No canhoto e na parte real aqui. Aqui, gente, para fazer essa impressão mesclada e para fazer a numeração recorrente, você vai vir aqui, ó, em arquivo, vai descer aqui impressão mesclada, vir aqui, ó, criar e carregar mesclagem de impressão. Aqui, se você for fazer uma agenda, alguma coisa assim que tenha mais informações, você vai precisar criar o arquivo no Excel. Como aqui é só na parte de numeração, é só para fazer o número corrido, não precisa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, em adicionar coluna, numérico. Aqui, gente, você pode colocar qualquer coisa, tá? Eu vou colocar só aqui numeração, mas é só para você colocar um nome aqui referente a esses números que você vai pôr. Aqui, gente, é o formato. Se você quer de um número, 2 números, 3 números, quantos decimais você quer, né? Eu vou colocar aqui com 3, porque eu vou numerar de 1 a 100. Então, eu vou deixar assim. Eu vou dar início no número 1. Se eu deixar aqui, ó, incrementar valor continuamente, ele vai para todo sempre. Vou criar essa numeração. Então, como eu quero dar um limite para minha numeração, então eu vou colocar o número 100 aqui, ó. Então, eu desabilito aqui a caixinha e coloco o valor final, tá? Porque se eu não colocar o valor final, ele vai até mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor final, porque senão ele vai até o final aqui, ó, dos 3 dígitos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar. E ele vai já criar aqui, ó, toda a numeração de 1 a 100. Eu vou dar aqui concluir, ele vai abrir aqui essa outra caixinha e agora a gente vai precisar colocar essa seleção para dar o número contínuo aonde você quiser. Então, aqui, ó, onde eu tenho 001, lembrando que é sempre bom você colocar ele ou centralizado, ou no meu caso, eu quero que o limite do número fique centralizado nesse 1 aqui e ele só aumente para cá. Então, ou você pode colocar aqui, ó, como centralizado, porque senão ele vai tirar do lugar, sabe? Então, eu vou colocar assim, ó, porque já tava assim. E aí, você vai selecionar aqui, ó, esse número aqui e você vai ver aqui, ó, inserir campo selecionado. Tá vendo que ele vai criar o título lá, ó, ele vai vir como numeração, por isso que a gente tem que colocar aquele título. E aqui também, eu quero colocar o mesmo número, então eu vou selecionar aqui e colocar aqui, ó, numeração. Por mais que ele vai sair de centro aqui, ó, mas é porque ele vai manter, como o meu tá mantido aqui, ó, pra a linha à direita, ele vai manter aqui e vai aumentar pra cá. Mas isso aqui, gente, não vai interferir porque ele só tem 3 dígitos, tá? Então, ele só cresceu por causa do meu título. E agora que eu já coloquei nos 2 lugares que eu quero colocar a numeração contínua, eu vou vir aqui, ó, em mesclar novo documento. E espera ele gerar um novo arquivo, tá? Então, ele vai criar um novo arquivo, uma nova aba ali de arquivo, e ele vai colocar esse número contínuo, ó. Então, aqui eu já posso fechar, tá vendo que, ó, que tá 001, na página 2, 002, 003, e assim, ó, ele vai até o número 100, tá vendo? Então, ele já criou aqui a nossa base selecionada.
Como eu vou fazer essa impressão 3 por folha, lembrando que é muito importante quando vocês forem criar a arte do seu arquivo, deixar a página, aqui ó, a página no tamanho da sua arte, tá? É a mesma coisa que cartão de visita, então você vai manter e não vai deixar no tamanho A4, você vai reduzir aqui no tamanho que for sua rifa. Se ela for mais fininha, coloca no tamanho lá dela mais fininha. Eu deixei ele um pouquinho maior, gente, porque eu gosto de ter a sangria como uma segurança, né, na hora do corte. Então, eu prefiro colocar aqui, ó, a minha marcação de corte, porque o meu arquivo original, pra mim fazer o corte, eu fiz ele, ó, de tamanho 21 por 9,5 de altura. E aqui ele tá um pouquinho maior porque ele tem a sangria, tá? Então, por isso que ele tá um pouquinho maior. Eu prefiro fazer assim, se você tem uma precisão maior na hora do corte, aí você não precisa dessa sangria, tá? Mas eu prefiro trabalhar desse jeito. Agora eu vou vir aqui pra parte de impressão. E essa parte de impressão é basicamente o mesmo jeito de imprimir cartão. Eu vou vir aqui, ó, então deixa ele carregar, porque como é um arquivo de 100 páginas, ele demora um pouquinho. E aqui na parte de impressão é aonde a gente vai configurar todo o jeitinho para dar certinho na hora do corte. Então aqui, ó, eu vou vir aqui nessa parte aqui, eu vou deixar o meu sem margem para ele vir a impressão até o final. Eu vou deixar aqui no manter o tamanho. Vou deixar aqui, ó, no paper matte para ele ter uma qualidade boa, como ele tem bastante impressão. E aqui, gente, eu vou usar a configuração que eu já testei, tá? Mas aí depende muito do jeito que vocês, depende da cor da arte, né? Daí vocês testem as cores aí, mas eu vou usar essa configuração, que é a configuração já que eu faço várias coisas para essa minha cliente. Por isso que eu já tenho essa pré-configuração, digamos assim, tá? Mas dependendo da cor, do jeito, seria outra configuração, tá? Isso aqui é bem específico para essas cores, para essa arte. Então, eu vou dar um ok aqui, ó, ele vai mudar ali. Agora, eu vou ver aqui, ó, visualizar impressão. E aí, aqui que a gente vai configurar ali os cortes, ó. Então, ele vai criar aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, esse segundo ícone aqui. E aqui, eu vou vir aqui, ó. Então, aqui é para lateral e aqui é na vertical. Então, eu quero 3 artes. Então, eu vou aumentar aqui 3, ó. Então, eu vou criar 3 artes aqui. Eu não vou dar espaço aqui porque eu já tenho minha margem de sangria. Então, eu não preciso criar espaço aqui. Então, se eu voltar aqui, ó, dá pra ver que ele vai ter, ó, 1, 2, 3, né? Ele vai agrupando de 3 em 3. Por isso que é importante a página tá do tamanho da arte. Então, aqui considere que tá sendo impresso 3 páginas em uma folha. Então, quando a gente mandar imprimir, por exemplo, eu vou imprimir de 1 a 100, ou se eu quiser imprimir de 1 a 50, 1 a 20, aí eu tenho que colocar da página, mesmo que aqui esteja, ó, em uma folha, o 20 pare aqui, ó, na página 7, se eu imprimir até ali na parte de descrição de 1 a 7, ele vai imprimir só até o número 7, porque aqui é por folha, tá? Por página, como se fosse, né? Como se fosse 3 páginas em uma folha só. Então, aqui já juntou, ó, então já tá tudo selecionadinho. E aqui o segredo para conseguir ficar mais fácil na hora do corte é vir aqui, ó. Então, aqui tá como encadernação perfeita, você vai vir aqui, ó, em agrupar e recortar. Quando a gente coloca assim, agrupar e recortar, ele vai colocar na ordem certinha pra ficar na sequência na hora do corte. Então, se eu voltar aqui, ó, ele vai começar aqui, ó, na página 1, mas na sequência ele tá o 35, ele não tá na paginação certinha do 1, 2, 3, sabe? Porque na hora que a gente cortar, a página 2, né, a folha 2, o número 2 aqui, vai estar na folha de trás, ó, tá vendo? Então, eu vou cortar esse bloco aqui de cima, ele vai estar na sequência, esse bloco vai estar na sequência e esse bloco vai estar na sequência. Depois eu sobreponho, eu corto tudo e depois sobreponho esse, nesse, vai estar certinho numerado de 1 a 100, entende? Então, isso aqui ajuda demais. Eu vou imprimir, gente, de 1 a 50, porque eu vou confirmar com a minha cliente se ela vai querer do 1 ao 50 ou até 1 a 100. Então, eu vou garantir do 1 ao 50, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, em configuração. É a mesma coisa da página anterior, tá? E aí, eu venho aqui até o 50, ó. Eu vou colocar aplicar. Se ela me confirmar que ela quer do 1 ao 100, depois eu volto aqui e eu termino a impressão até o número 100, né? Do 51 até o 100, ó. Tá vendo que ele mudou aqui? Então, ele vai mudar, ele muda a sequência para dar certinho essa sobreposição. E agora, gente, é só vir aqui e imprimir. Como a minha guilhotina é facão, gente, ela não é uma guilhotina semi-industrial, eu não consigo cortar tudo isso aqui de uma vez, ó, porque ele é pesado para minha guilhotina. Então,
eu vou separar em blocos menores aqui pra mim cortar, mas já facilita a vida aqui na hora de cortar. Como eu mostrei pra vocês, ó, eu tenho a marcação aqui de sangria. Isso aqui é opcional, tá? Se você tiver uma precisão maior, você pode cortar sem essa parte aqui. Mas agora, gente, simplesmente é cortar aqui e depois sobrepor. Finalizei o corte, ó. Então aqui, gente, eu cortei aqui na minha marcação que eu fiz aqui em cima. E depois eu só marquei. Eu fiz aqui, ó. Eu cortei aqui e aqui, tá? Pra tirar aquele branquinho aqui. E aí depois eu medi aqui 9,5 e refilei a parte de baixo. Aí fica, ó, tudo certinho no mesmo cortado bem certinho, tá? Quem tem uma guilhotina maior consegue cortar tudo de uma vez, tá? No meu caso não dá, então a gente corta assim, ó. E aí aqui eu grampeei só para as folhas não saírem do lugar, tá? Então pra ficar certinho eu fiz um grampo aqui, ó, um só pra fixar. E pra grampear, gente, eu tive que usar um grampeador um pouco maior, ó. Eu usei esse grampeador aqui, eu comprei ele no Mercado Livre. É um grampeador grande, só que aí eu usei o grampo maior, tá? O 23/13. Que aí ele é mais fundo, ó, e aí ele consegue grampear quantidade de folhas bem maiores, ó. Então eu usei este grampo e aí eu consegui grampear, ficou certinho, ó, tá vendo? E aí pra dar o acabamento e pra esconder isso aqui, eu dei um truque e fiz uma capinha, ó. Só parece tipo capinha de talão check. Então pra encaixar aqui, ó, eu vou fixar a capinha com cola mesmo, tá? E aí ele vai ficar assim, ó. Então, ele vai ficar... Eu vou só centralizar ele aqui pra ele ficar assim, ó. Daí, aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou fixar também com cola aqui pra esconder o grampo. E aí, quando ela abrir aqui, ó, vai ficar tampando o grampo e aqui vai estar preso com cola, tá? Então, ele vai ficar assim no final. Eu vi agora, ó, que eu preciso refilar a parte de cima da capa, ó, que tá sobrando um pouquinho, mas eu vou refilar ela aqui. E aí vai estar pronto o nosso talãozinho aqui de nota promissória. E o bloco ficou finalizado, gente. Eu fiz essa capinha aqui no fotográfico 115 gramas com laminação BOPP brilho, tá? Porque essa minha cliente específica, ela prefere o acabamento brilhoso, então ela foi feito assim, ó. E aí, gente, aqui eu vou deixar essa sugestão aqui, ó, de arquivo de nota promissória pra vocês, mas é muito específico, então o arquivo mesmo em si vai depender muito da necessidade de vocês, né? Se for arquivo de rifa, se for arquivo, assim, de nota promissória, se for arquivo de orçamento. Então, essa variação vai mudar muito, até em referência, por exemplo, a capinha, eu posso deixar esse combinho aqui, a sugestão de tamanho de molde pra vocês, mas tudo vai depender muito do tamanho que é o arquivo de vocês, né? Então, se for um arquivo um pouquinho mais fino, vai mudar todas as medidas, a quantidade que cabe em página. É mais ali pra vocês entenderem como que eu faço e aí vocês adaptarem esse arquivo de acordo com o que vocês acham melhor, né? De acordo com a necessidade de vocês. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, que eu tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma. E é isso, gente. Já se inscreve no canal, me dá um like. E já me conta aqui qual que é o arquivo numerado que você vai fazer. E é isso, gente. Beijo. Tchau.